Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço essa noite, por essa oportunidade. Peço a Ti que a Tua Palavra atinja os nossos corações, que a Tua Palavra nos ilumine. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as Tuas verdades, que elas se constituam no nosso coração, na nossa mente, sejam sempre luz para os nossos pés. Fala conosco, Senhor, sem o que essa reunião não tem o menor sentido. Pedimos a Ti a Tua voz audível entre nós, a Tua voz perceptível, que toca os nossos corações, nos leva a avançar. Abençoa essa reunião, abençoa a Tua palavra, santifica a Tua palavra no nosso meio. Nós Te louvamos por essa oportunidade. Nós vamos aqui dar continuidade ao livro de Hebreus, e eu gostaria de fazer uma breve recordação do sentido geral, mais de panorama geral, né, da palavra do Senhor, do livro de Hebreus. É uma palavra muito específica, por um lado, né? Foi dirigido aos hebreus, tem um caráter voltado, muito direcionado aos judeus naquela época, que haviam crido no Senhor, mas que enfrentavam situações de questionamento interior. E o Senhor deixou essa palavra para nós, e a gente pode se perguntar, mas o que tem isso, então, a ver conosco, né? Nós não somos judeus, nós não temos não tivemos essa questão relacionada a Cristo, né, como pedra de tropeço. Os judeus, para eles, Cristo é pedra de tropeço ainda hoje. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, né? O Senhor, Ele vem, fala suas verdades, fala a sua palavra a nós. Eu me lembro quando da minha conversão, eu tinha muitos questionamentos. Por um lado, eu tinha visto o Senhor, eu comecei a conhecer o Senhor e eu pude perceber a realidade que é a vida do Senhor em nós. Eu pude entender que o Senhor era o Salvador, que Ele era o Messias prometido. Mas, por outro lado, não é só a questão judaica que muitas vezes afeta a nossa fé. Eu creio que aqui não seja o caso necessariamente nosso, porque não tem nenhum neófito aqui no nosso meio, né? Então, nós somos irmãos já experimentados, já tivemos nossa fé provada, a nossa experiência com Deus provada. Mas, quando a gente é recém-convertido, quando a gente conhece o Senhor, muitas vezes, muitos questionamentos vêm à nossa mente. Por exemplo, eu tinha uma série de questionamentos, dentre os quais, por exemplo, eu ficava em conflito, porque eu falava, puxa, mas então, e os animais pré-históricos? E as coisas que eu vi nos museus dos Estados Unidos de animais pré-históricos? Como é que se encaixa isso? Então, a história começa com Adão e Eva, e aonde que encaixa o restante da criação nas suas diversas eras? Eu estou citando isso só para dizer para os irmãos que muitas vezes nós passamos por questionamento na nossa fé. Mesmo nos dias atuais, existem muitas filosofias, muitas religiões, e mesmo dentro do cristianismo, muitas linhas e vertentes. E você pode muitas vezes ficar balançado. Eu já fui confrontado por pessoas que me disseram, bom, essa tua fé é estranha, porque vocês estão totalmente divididos. Em cada esquina que a gente vai, a gente encontra uma casa aberta, um templo aberto, uma placa dizendo algo de Cristo, ou se posicionando como igreja cristã. Muito estranha essa sua religião. E se você não está constituído do Senhor, e você não entende a obra do Senhor, você pode ter sua fé abalada. No caso aqui, a gente sabe que a questão era uma questão judaica, né? Como eu falei para os irmãos, os judeus, mesmo após terem crido no Senhor, aqui essa comunidade dos hebreus, havia questionamentos que os levaram a, vamos dizer assim, balançar, né? Sofrendo perseguição do Império Romano, sofrendo perseguição dos judeus que os tinham como pessoas que abandonaram a verdadeira fé. Então eles balançaram. Mas o Senhor, no livro de Hebreus, ele coloca duas questões de forma muito clara. Primeiramente, ele se apresenta como um Senhor superior, como um Deus superior. Talvez um dos temas centrais do livro de Hebreus é a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Então, o Senhor é um Deus superior. Por outro lado, ele se mostra assim para atrair a nossa pessoa. Ele fala, vocês não estão crendo num Deus qualquer. Vocês não estão crendo numa religião qualquer. Vocês não estão crendo em algo criado pelos homens. Mas vocês estão crendo no Filho de Deus. Então, ele se apresenta como um sumo sacerdote de classe superior, de ordem superior. Ao fazer isso, ele procura nos atrair, né? Se posicionar como algo atrativo, né? Como um ser atrativo, como um Deus atrativo. Mas, por outro lado, ele também nos adverte.
Então, existe um misto de se apresentar como um sacerdote superior, como um Deus superior, e, por outro lado, dizer, mas se vocês não seguirem esse caminho, existem consequências. Se vocês, depois de terem conhecido essa graça, se afastarem dela, existem consequências para a sua vida, não só aqui, como para a eternidade. Então, o livro de Hebreus, ele tem esse panorama geral, e é sempre importante que a gente entenda o que está acontecendo, né? Ainda no capítulo 4, né, nós vimos que o Senhor, ele fala sobre o descanso para os crentes, né? Existe um descanso que está por nos aguardar. O crente repousa sobre uma obra perfeita. A obra expiatória de Cristo não é uma obra temporária, não é uma obra passageira, não é uma obra efêmera, mas é uma obra eterna, uma obra superior. Talvez a gente não tenha como aquilatar ou até comparar, existe sobre a Terra alguma obra eterna? Claro que não. A gente sabe e a gente costuma dizer, tudo passa. Nós passamos. Dizem os cientistas que se a humanidade desaparecesse, ficasse só as coisas que o homem criou, com o tempo elas se desfariam também. A própria natureza se encarregaria de ir lá absorver e transformar tudo aquilo em pó de novo e voltaria para a Terra. Mas o Senhor não. O Senhor é um Deus eterno, um Deus permanente. E ele se apresenta assim. Ainda no final do versículo, capítulo 4, no versículo 15, ele se posiciona como o nosso sumo sacerdote quando ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor, ele abre esse contexto de se apresentar a nós como um sumo sacerdote. E a gente pode perguntar, mas por que eu preciso de um sumo sacerdote? Hoje, atualmente, ainda é preciso o sumo sacerdote. Eu pensei que essa questão do sumo sacerdócio fosse relacionada ao Antigo Testamento, ao povo judeu, que tinha, obviamente, vários sumos sacerdotes passaram durante a história do povo de Israel, mas nós precisamos de um sumo sacerdote? Claro que sim, né, irmãos? Claro que precisamos. E por que precisamos? Por uma questão muito simples, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós não somos em nada diferente quanto à nossa carne aos judeus e a nenhum outro povo. Nós somos todos seres humanos, né? Todos são criaturas de Deus. Todos caíram em Adão e todos carecem da glória de Deus. Por isso, nós precisamos de um sacerdócio. E qual que é a missão desse sacerdócio? Oferecer por nós sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios que pudessem, no passado, cobrir o pecado e no Novo Testamento, efetivamente, expiar o pecado, definitivamente. Então, ao olhar esse cenário, né, da nossa situação enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus, e se nós tivermos consciência boa, a gente vai se olhar no espelho e vai dizer, Marcelo, você não é uma boa pessoa. Não se engane, né? Não se engane. Você pode ter uma aparência agradável, um sorriso amável, uma natureza mansa, né, uma lídia agradável, uma pessoa bem-quista por todos, mas você continua sendo um pecador. Nós não deixamos de ser pecadores porque nós somos bons, porque nós somos agradáveis ou amorosos, não, nós não deixamos. Nós continuamos carecendo de um sacerdote que interceda por nós diante de Deus, sem o qual nós não podemos ser aceitos pelo Pai. Então, o livro de Hebreus, ele tem essa questão de maneira muito clara, e a gente tem que estar sempre relembrando essa base, que é a base e o fundamento do livro de Hebreus, de realmente entendermos a nossa natureza, entendermos a obra expiatória de Cristo e nos apegarmos ao Senhor, e não nos deixarmos desviar da verdade. No capítulo 5, na semana passada, o Alisson começou a introduzir essa questão relacionada ao sacerdócio, que é o tema central do capítulo 5. Né? Então, ele começou a discorrer, mostrando o sacerdócio levítico, o sacerdócio arônico, né? O sacerdócio arônico, suas bases. E nós vimos, né, pela explanação que o Alisson fez, e vemos também, por intermédio da palavra, que o Senhor, ele é superior, não só porque nós dizemos que ele é superior, mas a Bíblia assim diz, né? A palavra de Deus coloca Cristo
como um sacerdócio superior. Ele tem preeminência sobre todas as coisas. Né? E nós vivemos nessa era da graça, na era em que esse sacerdócio tem uma eficácia tremenda sobre a vida daqueles que creem no Senhor. A Bíblia vai nos mostrando progressivamente que ele é superior sobre diversos aspectos. Primeiro, ele é superior sobre os anjos. Em Hebreus 1:4, vamos ler juntos? Fala, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, se nós julgamos os anjos como seres superiores a nós, como entidades que muitas vezes estão a nosso serviço, o Senhor, ele é posicionado aqui no livro de Hebreus como alguém muito superior aos anjos. Então, nós já podemos, na saída, na largada, ter a alegria de saber que nós temos um Deus que é superior aos anjos. Ainda hoje, há pessoas que têm anjos, que tomam anjos como seu guia, veem a grandiosidade dos anjos, mas não conseguem ter a grandiosidade de Deus. Né? Então, aqui o livro de Hebreus ele começa já estabelecendo essa questão. O Senhor é melhor do que os anjos. Depois, ele posiciona que o Senhor, além de ser melhor do que os anjos, ele é melhor do que Moisés. Sim. E olha que Moisés não foi pouca coisa, né? Foi para nós algo que a gente, quando olha, fala, nossa, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Ser considerado amigo de Deus. Falar face a face com o Senhor. Ter recebido das mãos do Senhor 2 tábuas de pedra escritas os 10 mandamentos. Né? Entrar na tenda e receber a glória de Deus sobre ele e sair iluminado, de forma que a sua face, as pessoas não podiam nem olhar, eles tinham que cobrir a sua face. Tal a glória que ele tinha. Ainda assim, o Senhor falou, olha, Moisés foi muito bom, mas eu sou superior a Moisés. Então, os irmãos vão percebendo que o Senhor ele vai construindo uma narrativa para dar a entender de maneira muito clara aos judeus de que ele era superior aos anjos. Por quê? Porque havia muita crença nos anjos por parte de Deus. Que ele era superior a Moisés. Por quê? Porque Moisés é o supra-sumo para os judeus. Né? Para os judeus, Moisés é o supra-sumo. É Deus nos céus e Moisés na terra. Mas ele se apresenta como superior. Ele é melhor do que Moisés, do que Josué. Josué foi um tipo que ajudou a introduzir os nossos irmãos no Antigo Testamento na Boa Terra. Mas o Senhor, ele é um tipo superior. Ele não nos introduz a uma boa terra terrena, mas ele nos introduz a uma boa terra celestial. Ele abre uma dimensão muito superior do que aquela que Josué abriu para o povo de Israel. E o Senhor, ele é melhor do que Arão. Nós podemos ler em Hebreus 7:11. Fala aqui assim, né, no capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Então, a gente vê que aqui o Senhor faz questão de assumir uma posição bastante distinta em relação, inclusive, ao sacerdócio arônico. Olha, eu não sou nem contado dentro do sacerdócio arônico. Né? Eu sou contado entre o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior. Então, o Senhor ele se apresenta melhor do que Arão. Ele é um sacerdote de ordem superior. Todos os sacerdotes levíticos eram da ordem de Arão. E assim sucessivamente, um após o outro, nasciam, cresciam, exerciam seu sacerdócio e morriam. Terminavam o seu sacerdócio. A gente sabe que o sacerdócio do Senhor é eterno. Né? Ele veio, viveu, serviu, cumpriu a vontade de Deus, morreu e ressuscitou. Nós não temos notícia de nenhum sacerdócio da linhagem araônica, né, que tenha ressuscitado, que tenha tido o seu sacerdócio eternamente. Então, ele se apresenta como um sacerdócio superior. Né? Lembrando, né, que o sacerdócio araônico, né, é um sacerdócio da ordem dos levitas, né, que o Senhor havia encarregado as levitas desse sacerdócio,
havia entregue a eles. E Arão, ele era bisneto de Levi, né? Então ele estava dentro da linhagem, mas pelo que a gente leu aqui, né, no capítulo 7, versículo 11, o Senhor, ele fez questão de citar que ele não queria ser contado entre os sacerdotes arônicos, porque ele era de um sacerdócio superior. Quando nós olhamos isso, irmãos, é importante a gente, então, progressivamente, construindo e entendendo que nós, hoje, somos severamente agraciados, né? Porque se a gente tomar comparativamente o sacerdócio que era realizado no Antigo Testamento a favor daqueles que eram eleitos do Senhor naquela época, comparativamente àqueles que são eleitos do Senhor na nossa era, no nosso tempo, aqueles tinham um sacerdócio que passava, enquanto que nós temos um sacerdócio que pode se compadecer de nós e que não estava sujeito aos pecados como estava sujeito o sacerdócio faraônico e levítico, né? Então nós temos o privilégio, né? Se a gente pudesse dizer para o Senhor e agradecer a Ele, falar: Senhor, eu tenho tanto a te agradecer por tudo que tens feito na minha vida, muito bom, mas também porque tu me escolheste e me fizeste nascer dentro de uma era severamente superior, né? Abençoada, uma era dentro da questão, uma linha de sacerdócio que não era araônico nem levítico, mas era segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o livro de Hebreus, ele nos apresenta essa oportunidade da gente fazer essa reflexão. Às vezes a gente caminha como embrutecido, né? Vai caminhando na vida cristã, na fé cristã, vai passando por cima das questões, vai avançando. A Bíblia é um livro repleto de verdades, de questões das quais a gente deve observar, mas essa é uma questão de fundamento, né? Essa é uma questão de fundamento. Nós estamos dentro de uma era da graça, uma era especial, uma era distinta da era que passou, na qual nossos irmãos judeus viveram, né? E também vimos, né, que esse sacerdócio que foi citado pelo Alisson, ele era um sacerdócio que ele não era, assim, não era um sacerdócio que era não um sacerdócio voluntário, né? Você não pode se voluntariar assim: eu estou me apresentando aqui para ser sacerdote, eu quero ser sacerdote, eu nasci com essa vocação. Não, não. Eu não sei nem o que o Senhor nos diria se a gente chegasse a Ele para falar isso, mas não depende de você. O sacerdócio a Deus depende de um chamado, que é feito por Deus para os homens. Se você foi chamado para o sacerdócio, na época do sacerdócio levítico, então você iria servir o Senhor. Se você não tivesse sido chamado, não adianta você querer nem se apresentar como Levi, que você não vai ser sacerdócio, não vai ser sacerdote, né? Então, nós vimos essa questão que esse ofício, né, ele não era um ofício de opção do homem, mas era um ofício de indicação de Deus para aqueles que ele havia elegido para essa função. E nós vimos que o sacerdote, ele tinha uma missão especial, né? Ele tinha uma missão especial, que era interceder pelo povo diante de Deus, como eu falei para os irmãos. A partir do momento que a gente tem um pecado, ou seja, você tem uma dívida, eu não sei quanto aos irmãos, eu detesto. Eu não gosto de ter dívidas, eu não gosto de dívidas, as dívidas tiram a minha paz. Se a gente tiver consciência plena da condição de pecador, todo homem pecador é devedor a Deus. Porque peca contra a glória de Deus, peca contra a palavra de Deus, é devedor diante de Deus. E quando a gente olha que o Senhor nos deu, né, um sacerdote capaz de se compadecer dos nossos pecados, interceder por nós diante do Pai. E você poder chegar na sua casa, na sua cama de noite, e falar: estou em paz com Deus. Eu posso ter muitos problemas, mas para com Deus eu não tenho problema. Eu sou pecador, mas eu tenho alguém que se fez oferta suficiente por mim, intercede por mim diante do Pai. E encostar sua cabeça no travesseiro com relação a essa questão e dormir sem o peso da consciência de ser um pecador. Isso é tremendo. Se a gente não tem essa percepção muito frequentemente, é porque a gente não consegue aquilatar efetivamente o tamanho da pecaminosidade que existe dentro do homem. Não, o homem é pecador. Pode acreditar nisso, né? Os homens são capazes de coisas inenarráveis, de atitudes
que a gente não consegue nem imaginar. E às vezes a gente se posiciona, obviamente, né? A gente vai sendo santificado na nossa vida, progressivamente, o Senhor vai nos ganhando, vai nos ganhando, vai nos ganhando, mas vira e mexe a gente se depara com o nosso mesmo. A gente se depara com o nosso velho homem que ainda está ali. Então, até o fim da nossa vida, nós vamos carecer do ofício desse sacerdote superior, desse Senhor que é a nossa propiciação, é a nossa oferta pelo nosso pecado. E eu tenho muito disso, né? Gratidão ao Senhor, porque Ele é esse sacerdote que oficia a meu favor e também a favor dos irmãos. Isso pode nos dar a paz interior, né? Então, a gente viu que ele é tomado dentre os homens, mas não é algo voluntário, é algo de chamamento. Ele é constituído nas coisas concernentes a Deus. O Alisson comentou isso conosco, né? Quando a gente fala alguém constituído, é como se eu dissesse assim, olha, eu vou constituir o Alex meu advogado. Então, eu estou transferindo para ele direitos e autoridade para me representar. A palavra fala, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, Deus constitui o sacerdote capaz e eficiente para operar o ministério de sacerdote. Poder fazer ofertas, poder fazer sacrifícios, poder trazer dons, né, em oferta ao Senhor. Então, esse sacerdote que recebe essa constituição da parte de Deus, nenhum homem pode se apresentar e dizer eu sou sacerdote se não tiver sido constituído por Deus, porque ele não recebe a carga da graça e das bênçãos necessárias para poder executar o seu ministério. Então, se eu quisesse ser um sacerdote diante de Deus e não tivesse sido constituído por ele, como é que o Alex vai me representar se eu não o constituir? Não tem, né? Você vai chegar lá, alguém vai falar, cadê a procuração? Né? Cadê a procuração que constitui? Não tem essa procuração, então você não pode defender essa pessoa. A mesma coisa, essa constituição que aqui fala, ser constituído, significa que Deus deu ao sacerdócio levítico a capacidade de fazer as ofertas e sacrifícios e trazer sacrifícios diante de Deus por conta do pecado do povo, né? E a gente viu também, comentado, que o sacerdote, ele tinha que ser homem, porque ele tinha que ter as experiências que nós temos para entender quais são os problemas, né? Ele fala, ele tem que ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Um ignorante já é uma pessoa que erra, né? Seja por atitude ou seja por desconhecimento, né? Se você é ignorante porque você é uma pessoa ignorante, no sentido pior da palavra, né? Você é um grosso, você é um pecador. Se você é um ignorante porque você desconhece a verdade, você vai errar. Porque você não conhece a verdade, você vai acabar tropeçando e pecando contra Deus. Então, o sacerdote, ele tinha que ser capaz de condoer-se. Para você se condoer de uma pessoa, você tem que ter empatia por ela, você tem que ter um entendimento de o que é que ela está passando. E só dá para entender o que uma pessoa está passando se você também é capaz de ter passado por as mesmas coisas que essa pessoa passou. Como homens, a gente sabe, né? Eu sou pecador, eu sei como é que é isso. E o Senhor também foi assim. Apesar de não ter pecado nele, mas como ser humano, ele sabia qual era a condição do ser humano. Ele sabia das fraquezas, das dificuldades, dos sofrimentos que cercam a pessoa humana. Então, ele era capaz de condoer-se dos homens para poder levar sacrifícios agradáveis a Deus. Então, essa questão da nossa consciência, né, de que nós estamos rodeados de fraquezas, eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas eu creio que sim, né, todos nós temos. Frequentemente a gente fala, nossa, eu estava tão bem e adoeci. Nossa, o ser humano é fraco, né? Nós temos uma natureza fraca. Eu estava tão bem e tropecei. Puxa, o que aconteceu com você? Nós estamos sujeitos, irmãos, às fraquezas da natureza humana, tanto no nosso corpo físico, na nossa capacidade mental, no nosso entendimento. Por sermos pessoas, né, sermos seres humanos, nós estamos sujeitos a fraquezas. Então, os 6 pontos principais, né, que foram apresentados pelo Alisson na semana passada,
estavam ligados justamente a essa questão, da gente ter a percepção clara relacionada às características da pessoa que era chamada para ser sacerdote. Passava por isso, ele tinha que ser tomado dentre os homens, ser constituídos por Deus, oferecer 12 sacrifícios, ser capaz de condoência dos ignorantes e dos que erram, ser capaz de estar consciente de que ele está rodeado de fraqueza e que tem que ser chamado por Deus, não por suas qualificações, mas por conta daquele que o chama, né? Então, nós pudemos ver na semana passada todas essas questões. E hoje, nós vamos ver, no mesmo capítulo 5, no capítulo 5, do versículo 4 até o 6, o passo adiante. Eu vou fazer a leitura com os irmãos e depois eu vou discorrer para que a gente possa aprofundar um pouco mais, né? No versículo 4 fala: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, quando ele fala como aconteceu com Arão, ele começa a abrir espaço para introduzir a figura do Senhor Jesus. Olha, assim como aconteceu com Arão, também com Jesus. Ele foi escolhido, ele foi indicado, ele foi chamado para esse encargo, né? Porque no versículo 5 ele conclui assim, né? Assim também Cristo a si mesmo, né? Então ele conclui, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, do versículo 4 para o versículo 6, a gente faz a transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, segundo a vontade de Deus, que foi realizada pelo nosso Senhor, né? Lembrando, né, irmãos, que o sumo sacerdote em Israel, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Então, você imagina a situação, né? Você é pecador, o ano tem 365 dias, você peca todo dia, querendo conscientemente ou inconscientemente, a tua natureza pecaminosa leva você a pecar. Alguns são pecados leves, outros são pecados mais pesados, mas nós somos pecadores. E uma vez por ano, os sacerdotes, segundo a ordem araônica, levítica, entravam no Santo dos Santos para oferecer pelos pecados deles, obviamente, né? Então, você passava um ano ansiando. Eu lembro, meu avô, ele, quando chegava a época da festa do Yom Kippur, era como se eu consigo hoje interpretar, chegou a hora de tomar o banho, né? Um ano de sujeira. Um ano de sujeira, né? Ser pecador, cometendo pecados, ofendendo a Deus, e vai chegar aquela data em que é o dia do perdão, né? O sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos, vai oferecer sacrifício por nós, e Deus vai nos perdoar e vai manter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu me lembro nitidamente, meu avô tinha essa preocupação de que o nome dele estivesse no livro da vida. Então, para ele, o Yom Kippur era uma festa super importante. Eu me lembro tinha a oportunidade de frequentar a casa dele, as comemorações relacionadas a esse arrependimento, para que pudesse haver perdão de pecados. Mas nós hoje estamos sob um sacerdócio superior, né? A gente sabe que o Senhor ele está intercedendo continuamente por nós, advogando por nós diante do Pai a nosso favor, durante todo o tempo. Isso é uma vantagem tremenda, né? Fico imaginando assim, que leveza isso deve trazer para o nosso coração, para o nosso ser, a gente poder saber que, minuto a minuto, circunstância após circunstância, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar e imediatamente interceder por nós diante do Pai e limpar a nossa situação. Nós podemos continuar com uma boa consciência diante do Senhor. Esse sacerdócio que nós vimos, né, ainda no versículo 4, que ele fala, né, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu para Arão, ele está ligado, obviamente, ainda se referindo ao sacerdócio arônico, a Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Alguém podia ler, por favor?
Versículo 28, versículo 1, capítulo 28, 1. Faze também isso para junto de ti, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que oficiem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amém. Então, aqui nós vemos a base e o fundamento para o sacerdócio levítico, né? Que eram sacerdotes que obedecia a uma ordem que Deus havia dado. Quando ele diz, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me oficiem como sacerdotes. Ou seja, atendendo uma ordenança de Deus, é que o sacerdócio araônico era realizado. Sem essa ordem, e sem você ser dessa família, não havia como você ser sacerdote do Senhor. Depois, como nós vimos, né, no versículo 5, já de Hebreus, capítulo 5, versículo 5, quando ele diz assim também, então ele se coloca no paralelo, ou seja, assim como Deus chamou a família de Arão para ser sacerdote, aqui há o chamamento de Cristo para que ele também seja o nosso sumo sacerdote. E isso tem um paralelo no Antigo Testamento. Vamos ler Salmo, capítulo 2, versículo 7. Salmos 2, versículo 7. Fala, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Senhor, ele tem um sacerdócio superior, porque o Senhor não é homem e não foi chamado segundo a ordem araônica, mas o Senhor é colocado na posição de filho, né? E ele diz assim, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo, sobre o monte de Sião. Ou seja, o Senhor, ele foi constituído numa posição superior, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Qual é o decreto do Senhor? É o decreto que diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, ele posiciona o Senhor numa posição superior, né? Jesus é colocado como filho de Deus. Então, a gente vê que Jesus, ele não se glorificou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote. Não é que o Senhor nasceu e se posicionou, olha, eu sou o sumo sacerdote, eu vou ser o sumo sacerdote por vocês. Mas a palavra, né, fala que ele foi colocado nessa posição muito antes, né, da época em que ele nasceu. A gente já aqui no Velho Testamento, em Salmos, capítulo 2, versículo 7, o Senhor fez esse decreto, né, que me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Jesus, ele não se glorificou para ser sumo sacerdote, e existe uma singularidade no sacerdócio do Senhor, porque não existe nenhum outro sumo sacerdote como o Senhor. No sacerdote arônico, levítico, a gente viu que eles iam se sucedendo, né? Um era chamado, vinha, oferecia o sacrifício, vivia, morria. Aí entrava outro, vinha, nascia, vivia e morria. Para os irmãos terem ideia, existiram 83 sumos sacerdotes, desde o início do sacerdócio araônico até o último sacerdote que ofereceu no templo em Israel. Depois disso, cessaram os sacrifícios, o sacerdócio araônico parou. Então, 83 homens ocuparam essa missão, essa função, esse chamado, essa constituição diante do Senhor. Então, vejam a temporalidade, né, dessas pessoas. Eles eram homens como nós, vinham, oficiavam e morriam. Vinham, oficiavam e morriam. O Senhor, porém, ele é eterno. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, né? É uma ordem que não tem princípio de início, nem fim de existência. Então, a gente está debaixo de um sacerdócio nitidamente superior, que não tem início nem fim, e que estava chamado já desde o princípio, né? Ele foi chamado desde o princípio. No versículo 6 de Hebreus, ele fala justamente isso. Vamos voltar ao versículo 6 de Hebreus.
capítulo 5, versículo 6, que fala: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, também encontra um paralelo no Antigo Testamento. Se nós lermos Salmo 110, 4, Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, fica nítido aqui, nesse salmo, que, obviamente, ele não está se referindo a nenhum dos sacerdotes araônicos, porque nenhum deles foi para sempre. Ele estava se referindo a Melquisedeque, que é uma sombra da realidade, que é o nosso Senhor para nós, enquanto nosso sumo sacerdote. Então, o versículo 6, ele aprofunda essa ideia, dessa citação, né, de Salmo 110, 4, de que esse é um sacerdote superior e que está sempre oferecendo por nós diante do Pai. E ele vem dessa ordem, né, se a gente for ver, Melquisedeque é muito, assim, eu digo estranho porque é uma figura ímpar também, né? Estava lá Abraão, ele depois de combater contra 2 reis, aparece para ele um sacerdote para oficiar para ele. E esse sacerdote vem, oficia para ele, e depois não tem mais relato, né? Não tem mais relato dele na Bíblia. Então você pergunta, bom, de onde que ele veio? Veio da casa de Arão, veio da casa de Levi, depois que ele saiu dali, ele foi para algum outro lugar. A Bíblia não dá clareza quanto a isso, mas ela deixa claro que ele era um sacerdote de nível assim, superior também, né? Ele era de uma outra ordem, ele não era da ordem levítica, né? Então, quando a gente olha essa questão, a gente vê que o Senhor, ele tem essa linhagem de sacerdócio que é superior, que transcende as limitações do sacerdócio levítico. Ele é eterno, o Senhor, ele tem um sacerdócio eterno que não tem nem começo, nem fim, e não pode ser transmitido. Nele se encerra o sacerdócio até o fim de todas as eras. Ele vai ser o nosso sacerdote. Ele é real, né? Assim como era Melquisedeque. A palavra nos mostra que Melquisedeque era rei de Salém. O Senhor também tem esse perfil de ser o nosso rei, né? Que é a realeza, juntamente a ele. E que a autoridade de Cristo é absoluta, né? O sacerdócio de Cristo, ele não é questionado. O sacerdócio dos homens poderia ser questionado. Por quê? Porque os homens pecavam. Mesmo os sacerdotes arônicos, levíticos, na posição que tinham sido constituídos por Deus, eles podiam falhar. Como nós podemos falhar? Porque eram homens. Mas o Senhor era Deus, então ele tem a autoridade absoluta. E a intercessão do Senhor, ela é eterna e eficaz, como nós somos sacerdotes. Ele não tem princípio de início, princípio de fim, ele está continuamente intercedendo por nós. Então a gente vê que com esse sacerdócio, Deus introduz uma nova aliança, uma aliança superior. Esse é outro ponto que o autor da carta de Hebreus estava tentando mostrar para o povo hebreu, tá? Aquela comunidade de hebreus, de que o Senhor, ele tinha um sacerdócio superior. Ou seja, vocês estão aí chorando, pensando em voltar para o sacerdócio levítico, vocês estão fazendo a comparação equivocada, uma comparação desequilibrada. O Senhor, ele tem autoridade absoluta, a sua intercessão é eficaz e eterna, e ele é o portador de uma aliança superior. Então, quando nós cremos no Senhor, nós somos introduzidos numa aliança superior, né? Em resumo, o livro de Hebreus, nos capítulos de 4, versículo de 4 a 6, nos revela que Jesus não é apenas um sacerdote entre muitos, mas um sumo sacerdote por excelência, né? Ele foi divinamente nomeado, com um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sua vocação não foi também por escolha humana. A gente viu que o nascimento de Cristo, a vinda do Senhor, foi obra de Deus. Todo o seu encaminhamento para que ele assumisse a posição de oferta e sacrifício por nós, também foi pela mão de Deus. Nós vimos que, quando chegou no momento crucial,
O Senhor mesmo falou: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Uma posição muito difícil. Ele fez propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Mas ele tinha sido chamado por Deus para essa vocação, né? E ainda diz que ele, além de ter esse sumo sacerdote por excelência, ele tinha sido divinamente nomeado como sacerdócio eterno comparado ao sacerdócio de Melquisedeque. Não tinha sido uma escolha humana, mas um decreto divino. Então, irmãos, assim, concluindo nesses 3 versículos, né, versículo 4, 5 e 6, aqui nós devemos ver essa superioridade de Cristo, a superioridade de seu sacerdócio. Nós devemos ter sempre isso variado na nossa mente, né? Por vezes, como eu falei para os irmãos, a sua fé pode estar sendo provada, você pode estar sendo questionado contra muitas coisas, mas a gente não deve nunca deixar de vista que nós temos um sumo sacerdote de ordem superior. Graças a Deus, porque nós vivemos nessa era, né? Nós vivemos debaixo de uma era em que tem um sacerdote, ele conhece a nossa natureza detalhe por detalhe. Ele viveu como homem, não teve pecado, padeceu por nós, ele foi filho, ele caminhou debaixo da autoridade de seu pai, sofreu as condições de ser humano nessa terra, conheceu a natureza humana e pode se compadecer de nós. Eu creio que se nós olharmos todos aqueles sacerdócios do passado, da ordem levítica, se a gente tentar imaginar aqueles que são os mais renomados, ou que talvez as citações, né, são mais claras, em que seus nomes apareceram, como foi, nós lemos aqui, né, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, todos descendentes de Arão, ainda assim, irmãos, nós temos aqui pessoas pecadoras oferecendo ofertas por outro pecador. Diferentemente da era em que nós vivemos, né, em que nós temos um Deus sem pecado, oferecendo ofertas por nós. Então, nós devemos debaixo de um sacerdócio superior. Que o Senhor possa manter os nossos olhos sempre abertos, né, o nosso coração com gratidão, por estarmos vivendo nessa era, e possamos compreender, dentro do contexto do livro de Hebreus, que ao olharmos o Senhor e aceitarmos os seus sacrifícios e compreendermos a obra magnífica que Ele fez, o nosso coração vai estar sempre conectado a Ele. Se a gente perder essa percepção, essa visão da obra que o Senhor realizou, a gente pode acabar escorregando para o mesmo caminho que os hebreus estavam escorregando, né? Quer seja por questões que te envolvam na tua vida secular, ou qualquer outra questão. Aqui, como falei, eu creio que nós não temos neófitos no nosso meio, né? Eu creio que talvez não haja esse tipo de problema. Mas, muitas vezes, a nossa fé é abalada por outras questões, né? E a gente se encontra em questionamentos interiores. Então, a gente tem que lembrar que nós temos um sacerdote que é capaz de se compadecer, nós devemos nos achegar ao Senhor, confessar os nossos pecados e receber a graça e a misericórdia de estar sendo perdoado por intermédio desse sacerdócio superior. Pai, nós te louvamos pela tua obra redentora, por estarmos vivendo nessa era, uma era da graça, uma era onde o Senhor tem continuamente intercedido por nós. O Senhor guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, que nós possamos ser encontrados no teu caminho. Livra-nos de nos afastarmos, de perdermos a fé no Senhor, de nos distrairmos e sairmos do caminho que o Senhor definiu para nós. Possamos prosseguir contigo, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda fará por nós. Guarda, Senhor, a cada um de nós, ainda nessa noite, na nossa vida, no nosso caminhar, que possamos estar sempre apegados ao Senhor, reconhecendo a superioridade da tua obra sobre a nossa vida. Amém. Essas características do Senhor são muitas mesmo. Ele não é realmente comparado a ninguém. Não tem nem o que falar. Primeiro porque quando a obra precisou ser feita, ele não mandou ninguém fazer. Ele veio. Quem é que faz isso? No máximo, quando você pede ajuda, a pessoa, sei lá, ela te dá um dinheiro, ou ela te dá um bem, mas ela dá ela para você.
Isso não existe. Isso é característico dele, né? Ele vê e faz a obra. E outra característica dele como sacerdote também, que eu acho sensacional, é que ele é o sacerdote e ele é a oferta. Sim. Sim. Hoje é tudo que a gente possa falar, né? Ele vai diante do Pai se oferecer por nós. Eu lembro que tem um versículo que diz que o sacerdote ele precisava oferecer a oferta pelo povo e depois a oferta por ele. Porque ele era uma pessoa que praticava crime pecador. Gente, se ele entrasse no Santo do Santo, fizesse qualquer coisa, ele podia morrer. Isso tinha que ter que puxar o cabelo de dentro, porque, quer dizer, olha como é que o judeu lê os salmos que a gente acabou de ler aqui, o Senhor, como é que fala ele? Não. 10:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. que não adianta, né, gente? Seguir. Faz tudo isso que o Velho Testamento falou, cumpre todas essas exigências, age do jeitinho que Davi apontou, do jeitinho que Davi falou, e a turma acha que não. Que ainda precisa de um outro para fazer o quê? Já que ele está cumprindo tudo isso que foi falado, né? Realmente maravilhoso. Quando ele aparece para Abraão, né? E ele fala que ele está chegando ali, né? Que ele estava chegando naquela hora. Eu tenho a impressão que o Abraão deve ter ficado fora de si, tanto que ele manda a Sara preparar comida. Quer dizer, fazer alguma coisa, vamos. Tem que comemorar, vamos dizer assim, essa visita única, né? E hoje essa pessoa mora dentro de nós, né? Esse sacerdote disponível, o maior interessado na nossa vitória, né? É o Senhor. Louvado seja. Amém. Amém. O versículo 6 que a gente encerrou hoje, ele é a conclusão, né, de uma porção que começa no versículo 1 do capítulo 5. Vocês podem ver que essa frase aí foi terminada com um ponto, né? Então, a ideia começou no versículo 1, termina no versículo 6. E é difícil para nós ainda compreendermos a importância do sumo sacerdote para nós como somos judeus que não vivemos na antiga aliança. Quando o irmão coloca a questão de você ter que se dirigir a alguém, apresentar uma oferta, ter um intercessor para mediar a tua entrega, a tua oferta, para que seja aceito diante de Deus, imolar, queimar, proceder todo aquele rito, para que tivesse a aceitação do perdão dos seus pecados pelo animal imolado. Aí você tem uma única data no ano para que todo o povo possa ser perdoado. Um único dia. Aí quem é que faz isso? Qualquer sacerdote? Não. Aí chama o grande sacerdote. Quem é o grande sacerdote? É o sumo sacerdote. Não é para os pecadinhos, para lidar com os pecadinhos, que isso aí o sacerdote. Mas quando a coisa é geral, aí nós vamos chamar o maioral. Quem é o maioral? É o sumo sacerdote. E ele vai entrar uma vez por ano. Aí nós temos o texto, né, trazendo no versículo 2, que o irmão nos lembrou. Ele é capaz, né, esse sumo sacerdote, por que ele poderia se condoer? Porque ele é da mesma natureza. Por isso que o sumo sacerdote tinha que ser um ser humano. Não podia ser um anjo.
nomeamos Miguel como sumo sacerdote da raça humana. Não. Miguel não pode esconder das nossas fraquezas. Miguel não vive as nossas fraquezas. Agora, o sumo sacerdote partilhava da mesma questão que os homens. E aí ele vem e traz esse pensamento para nós. Jesus é esse, irmãos, sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele partilhou carne e sangue. E ele sabe o que é padecer. Sabe o que é o sofrimento, né? E aí o versículo diz assim, né? Por essa razão ele deve oferecer ao rei, né? Um sacrifício pelos pecados, assim, do povo como a si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para tornar-se um sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, se Deus entende que a raça humana precisa de um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é chamado Jesus, ele sabe o que nós precisamos. Deus nos deu um sumo sacerdote. A dádiva que nós temos é de termos recebido um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, que pode se condoer das nossas fraquezas. Por quê, irmãos? Porque o Senhor foi tentado em todas as áreas. Ele experimentou tudo da vida humana, mas sem pecado. Que é o que diz o versículo 15, né, do capítulo 4. Os irmãos olharem, é porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é tão relevante para nós, porque a ideia de fraqueza não é bem vista entre os homens, não é? Na verdade, existe uma rejeição à fraqueza. Ninguém quer andar com alguém fraco. Ninguém quer conviver com alguém que demonstra fraqueza, não é? Imagina você numa entrevista de emprego, você começa a falar: olha, a minha fraqueza é essa, é essa, é essa. Senhor, bom dia, com licença que eu vou entrevistar o próximo. Por quê? Mas aqui, irmão, nós não devemos ter esse coração de escondermos as nossas fraquezas. Nós temos alguém que se compadece e que foi nomeado para interceder por nós pelas nossas fraquezas. Claro que a gente não está aqui enfatizando e incentivando que a gente viva as fraquezas. Né? Pô, irmão, faz isso que eu sou fraco. Não é isso. Aqui está ressaltando ao sumo sacerdote de Jesus, que ele entra diante do Pai e fica intercedendo por nós. E ele se compadece de nós. Então, por isso que termina o versículo você falando assim: se achegue a esse lugar mais íntimo, onde o sumo sacerdote entrava de cordinha, porque se não cumprisse os rituais e desobedecesse a Deus, morria ali mesmo, e não tinha resgate, não tem que pedir resgate. Como vai resgatar? Não tem. Aí puxa pela cordinha. Aí, o autor aqui vem dizer assim: mas nós que estamos na nova aliança, nós tememos entrar diante do Altíssimo? Não. Nós precisamos nos achegar com confiança. Porque o trono que está lá, do que é? É de graça. É um trono de graça, para quem é fraco. Né? Era o trono que Paulo visitava. Porque quando sou fraco, então sou forte. Quando ele entrou lá e encontrou com Jesus, ele falou: Senhor, estou aqui, já esgotei minhas orações, já orei tanto, tira esse espinho aqui da minha carne, esse negócio está me atrapalhando tanto, tal. Aí, Jesus, no trono da graça, falou: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o que você precisa, você vai encontrar em mim. Então, irmãos, nós vivemos no meio de irmãos fracos, falhos, com fraquezas.
E o nosso sumo sacerdote nos leva a olhar, e aí isso, semana passada, falou muito comigo. E uma das atividades do sumo sacerdote era oferecer dom em favor do povo. E nós somos chamados para oferecer dons uns aos outros, para socorrermos os irmãos. À medida que nós socorremos os irmãos, dando os nossos dons, nossos ministérios, nós fortalecemos os irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso que nós louvamos que nós temos um sumo sacerdote. Só de sábado? Domingão vai estar lá? Mas na segunda-feira brava, será que dá? Na segunda-feira brava, o sumo sacerdote está disponível para nós. Se a gente acompanhar essa ideia, né, a gente pode perceber quão aterrador é se a gente não tivesse esse sumo sacerdote. E eu digo para os irmãos por quê? No Velho Testamento, ainda que Pneu meia sola, né, que era um sacerdote que pecava também, né, ele oferecia ofertas por si mesmo e pelo povo. Quer dizer, ele não era melhor que o povo nada, mas era constituído para isso. Só que aquele sacerdócio, irmãos, ele teve seu tempo e ele se encerrou. E de lá para cá, a gente pode pensar, então, quem que está intercedendo pelo povo? Quem que está oferecendo sacrifício pelo pecado da humanidade? A gente sabe que houve um hiato aí, né? Houve um hiato entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E se não fosse o Senhor, como estaria a humanidade? Sem a possibilidade da existência de um sumo sacerdote. A gente sabe que o Senhor morreu por todos quando foi na cruz. Ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. Mas se ele não tivesse vindo, se a gente não tivesse esse sumo sacerdote, a gente estaria muito mal. Nós estaríamos condenados e estaríamos naquela situação que eu, claro, figurei aqui para os irmãos, né, mas sem banho há muito tempo, né? Cheirando mal, né? Cheirando mal. Você não tem o sangue de Cristo para te lavar dos pecados, você não tem sacrifício, você não tem sacerdote para interceder por você, você não tem quem possa se compadecer por você, e você não pode comparecer diante do Pai na condição que você está, senão você vai ser fulminado, que era o que acontecia com quem entrasse lá, quer seja por não ser sumo sacerdote, ou porque estivesse, obviamente, em estado pecaminoso. Mas que bênção, né? Amém. Que bênção, irmão. Isso que eu comentei, talvez não estava conseguindo colocar de maneira tão clara, mas nós vivemos numa era privilegiada. Sim. Né? Em que o nosso sacerdote, ele passou por tudo que nós passamos, a exemplo de nós, com uma única diferença, ele não tinha pecado. Por uma outra diferença, diferentemente dos demais sacerdotes, nenhum deles foi chamado, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele era sacerdote da família, né? Tu és meu filho, né? É diferente. Tu és meu filho, eu estou te gerando, estou te constituindo a favor do povo, a favor da humanidade. Como filho, tem acesso ao Pai e pode interceder por nós, coisa que o sacerdócio araônico, eu fico imaginando, né? É pura imaginação, né, irmãos? Mas é depreensível. Como é que você entrava naquele tabernáculo lá, o Santo dos Santos? Como é que você entrava ali? Tranquilo? Tranquilão? Eu acho que eu tenho que entrar, eu tenho que ir. Eu mesmo, tem que ser eu. Não dá para escolher outro para entrar lá. Eu mesmo. Tem certeza? Não, fica tranquilo com os irmãos. A gente vai amarrar uma cordinha aqui no seu pé. Se acontecer qualquer coisa, a gente tira você de lá, né? Então, assim, nós não temos mais dependência de homens. Nós não dependemos de nenhum ser humano que tenha que vir a interceder por nós e ter a sua própria existência física questionada, porque se entrou inconvenientemente lá, está morto. Mas nós temos um Deus que é chamado de Filho. Eu hoje te gerei, segundo uma ordem eterna. Né? Então, eu acho que a gente pode dormir mais tranquilo, né? A gente pode dormir se sentindo melhor ainda essa noite, né? E a gente vê que o Senhor, ele fez questão de introduzir aqui o capítulo 5 para falar sobre o sacerdócio, porque é algo extremamente necessário. Sem o sacerdócio eterno de Cristo, nós não teríamos a menor chance, uma vez que o sacerdócio judaico já havia cessado.
Então, abençoados teriam sido eles, ainda que por um sacerdócio inferior, mas tinha alguém que intercedesse por eles. Se nós não tivéssemos hoje o Senhor, também já não tem mais sacerdócio, né, levítico para interceder por nós. Então, quanta misericórdia do Senhor, né, que não se esqueceu de nós, mesmo depois da destruição do templo, mesmo depois da passagem do povo de Israel, o Senhor não se esqueceu da humanidade e ainda assim trouxe o seu Filho para morrer por nós. E não só morrer pelos nossos pecados, mas para poder interceder continuamente. Amém.